Olha só, e se vender não fosse só um emprego? E se fosse, na verdade, uma declaração de independência? Vamos mergulhar numa filosofia que enxerga as vendas como a principal ferramenta para escapar do que eles chamam de o sistema. Essa frase do Flávio Augusto, uau, ela já dita o tom de tudo, né? Um tom de rebeldia pura. É um questionamento direto àquele caminho de carreira tradicional que, bem, a maioria de nós aprende que tem que seguir. É o ponto de partida para tudo que a gente vai ver. Para entender essa filosofia, a gente precisa ir na raiz da coisa, a mentalidade rebelde. Para o Flávio Augusto, tudo começou com uma rejeição às normas e ao caminho que a sociedade insistia em dizer que era o certo. E aqui está o pulo do gato. Vendas não é só mais uma caixinha de profissão para escolher. Nessa visão, é a porta de saída. É uma rota de fuga para construir uma vida totalmente fora do modelo padrão. Mas o que é exatamente esse tal de sistema que ele tanto rejeita? Bom, tudo fica muito claro numa cena específica. Uma cena que mudou a vida dele para sempre. Imagina a cena. Um ônibus lotado no Rio de Janeiro. Um jovem Flávio Augusto, com seus 18 anos, olha pela janela e vê algo que se tornaria o símbolo de tudo aquilo que ele passaria a vida inteira combatendo. Essa imagem é forte, né? Ela pega um conceito abstrato e transforma em algo real, doloroso. Uma fila de idosos, num calor absurdo, esperando para receber a aposentadoria. Essa cena virou o símbolo de um futuro que ele olhou e disse, para mim, de jeito nenhum. Então, vamos traduzir o que é o sistema. É aquele plano de 40 anos. Trabalhar para os outros, carteira assinada, contribuir para o INSS e, lá no final, depender de uma aposentadoria que, na visão dele, é uma promessa frágil que limita as pessoas. É aí que está a grande pegadinha, sabe? O sistema promete proteção, promete segurança. Mas, na visão dele, o que ele entrega de verdade é dependência e uma vida medíocre. É a liberdade sendo trocada por uma falsa sensação de estabilidade. Ok, o problema está na mesa. E a solução? Qual seria a saída? Para o Flávio Augusto, a resposta era muito clara. Existia sim uma ferramenta capaz de dar a verdadeira liberdade. Primeiro de tudo, vamos derrubar um mito bem famoso. Aquela ideia de que a riqueza vem de economizar no cafezinho, esquece. A verdadeira alavancagem financeira, de acordo com essa filosofia, vem da capacidade de gerar receita, de fazer dinheiro. E isso leva a gente para uma pergunta-chave, né? Se o objetivo é gerar a própria receita sem depender de um salário fixo, como se faz isso? A resposta, em uma palavra, vendas, é apresentada como a habilidade suprema, a chave não só para a independência financeira, mas também geográfica. É a capacidade de viver e trabalhar de onde quiser, completamente livre do sistema. Certo, mas vamos ser realistas. Essa jornada não é um passeio no parque, não. É um verdadeiro campo de batalha. E para sobreviver nele, é preciso estar muito, mas muito bem equipado. Olha só essa frase, que resume tudo. Vender é uma luta diária, constante, contra a palavra não. É um teste de resiliência sem fim. Pô, se vender é uma batalha, como é que se sobrevive a isso? A resposta está num kit de sobrevivência bem específico. Esse kit tem 3 pilares. O primeiro é a mentalidade, aquele porquê rebelde que te dá combustível, sabe? A razão para não desistir. Depois vem a inteligência emocional, que é tipo uma blindagem contra a rejeição, a capacidade de ouvir não 1000 vezes e seguir em frente. E por último, mas não menos importante, a técnica, as ferramentas, o como fazer, o método que transforma intenção em resultado. Se faltar um desses, a estrutura toda desmorona. Agora se prepara, porque a gente vai ver na prática como usar metas gigantescas, quase absurdas, para servir de combustível. A história a seguir é um exemplo incrível do poder da ambição quando combinada com a confiança total em vendas. Presta atenção na velocidade que as coisas acontecem aqui. Em questão de meses, ele inaugura uma segunda empresa, visita um apartamento de luxo e, pasme, faz uma proposta de compra sem ter um centavo da entrada. Uma semana depois, ele estava com as chaves na mão. $240 mil. É isso mesmo. Esse era o valor da entrada que ele simplesmente não tinha no bolso. É um risco que paralisaria a maioria das pessoas, mas para ele era um desafio, era gasolina. E é aqui que a gente entende a lógica por trás do que parecia uma loucura completa. Essa decisão, aparentemente imprudente, estava toda baseada numa confiança cega na sua capacidade de gerar receita com vendas.
Ele usou a pressão da dívida como um turbo para produzir ainda mais. Então, no final das contas, a gente percebe que isso é muito maior que uma carreira em vendas. É uma filosofia de vida, é uma busca pela própria declaração de independência. Então, para a gente amarrar tudo, o que a gente tira daqui? Começa rejeitando o modelo tradicional. Usa as vendas como sua arma para construir a sua própria economia. Desenvolve uma casca grossa, uma resiliência emocional para a batalha. Alimenta a ambição com metas que assustam e, finalmente, declara sua independência. E para fechar, fica uma provocação. Se a habilidade de vender é realmente essa chave mestra para a liberdade, a pergunta que não quer calar é: qual fechadura, qual porta, qual sonho essa chave poderia abrir na sua vida?